Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopycast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e continuando a série sobre juíza de exposição de raças, hoje vamos falar sobre o seguinte tema: o que é avaliado em um cão de raça? Olá, Mônica. Muito obrigado por mais uma vez aqui. O público tem muita dúvida em relação a essa questão de criação de raças, né? O que significa, iniciando, porque você é juíza de conformação de raças, o que significa ser uma juíza de conformação de raças? Existem vários kennel clubs que são de reconhecimento internacional. Eu trabalho com a Allianz, que iniciou na Espanha, e tem reconhecimento internacional, levando qualidade de pedigree, qualidade de raças sendo avaliadas, orientação aos proprietários de cão de raça, tem um suporte muito bom. Tem a Federação Sinológica Internacional, que é a sede em Bruxelas, e tem o AKC, American Kennel Club. Todas essas associações dão padrões para cada raça. O que é um padrão? É como deve ser a conformação daquela raça. Vamos pegar um exemplo, um Yorkshire. Ele tem que ser pequeno, o pelo dele é liso, chega a parecer cabelo humano. Ele tem uma coragem absurda, porque embora ele seja pequeno, ele enfrenta cães maiores que eles. Por quê? Isso vai do desenvolvimento da raça. A raça foi desenvolvida para caçar ratos em tubulação de mina de carvão. Na Inglaterra, na região de Yorkshire, eles trabalhavam com carvão. Então, os ratos entravam nas tubulações, que as tubulações eram ventilação para os mineiros que estavam lá dentro. E faziam ninhos. E esse ninho ocluía, a vazão de oxigênio, ocluía a tubulação. O Yorkshire foi criado para entrar dentro do túnel e matar os ratos e tirar. Então, ele é um cão de extrema coragem, embora seja pequeno. O padrão da raça, além de falar como é a característica física e anatômica do animal que eu quero, ele fala de temperamento, fala de comportamental, como que ele se comporta. E isso é muito importante, porque quando você vai avaliar, você não tem que avaliar só a conformação física dele ser bonito. Tem que avaliar se ele está dentro do padrão esperado do que ele foi desenvolvido para fazer. Tem uma história de uma Yorkshire chamada Smokey, que ela foi encontrada na guerra, na Segunda Guerra Mundial, abandonada. Um soldado pegou ela, era bem pequena, e ela passava cabo de telégrafo por baixo dos túneis da guerra. Tão corajosa que ela era, e o dono dela dava banho nela dentro do capacete. Então ela era um cisco, e ela ficou conhecida e virou heroína também da guerra. Acho que é Kennel Club lá do América, né? Sim, América. Dos Estados Unidos, né? Eu cheguei até a ver alguma coisa, eles têm... Eu pesquisei porque eu tenho o Snoopy é da raça Pug, e eles têm lá todo um estudo da raça. Sim. E aí até eu tinha lido que acho que em janeiro, todo ano, mês de janeiro, depois do estudo que eles têm o ano todo, aí ele coloca de forma pública todo o estudo, o tratamento, quais são as novidades em relação ao tratamento, à raça. Eu achei bem bacana. Os filhotes que foi registrado também, para você saber quantos nasceram daquela raça. O American Kennel Club é muito sério, né? Todos esses três que eu falei são de uma seriedade, intensa, porque eu estou lidando com uma vida. Então, existe, às vezes, eu com dúvida de alguma doença de alguma raça, eu pesquiso no American Kennel Club porque ele já tem as doenças específicas de alguma raça que talvez eu esteja procurando. Olha aí, já tem todo o estudo das raças, né? Tem o estudo das raças. É muito importante como criador saber para que a raça foi desenvolvida. Até para você orientar quem vai comprar. Como que é feito esse estudo por esses kennel clubs aí? Como que é feito esse estudo? Eles pegam a raça, eles criam uma forma, tipo um padrão de criação? É isso? Sim, o padrão que o animal deve ter. O padrão fala sobre para o que ele foi desenvolvido. Husky siberiano é um cachorro de porte grande, mas não enorme, né? Ele é grande. E ele tem que ter bastante força, né?
a patinha dele tem uma conformação específica para poder pisar na neve. Aham. Não é, né, uma pata que consegue andar na neve sem que ele patine. E ele tem a função de puxar trenó. Olha isso. Foi desenvolvido para isso. Quando eu vou avaliar um cão da raça husky siberiano, ele tem que ter a conformação certa, que eu tenho que pensar que talvez ele puxar um trenó. A pelagem dele é densa, mas não é muito longa. Por quê? Porque a neve tem que bater nele e cair no chão. Se for uma pelagem longa, gruda no pelo, e ele vai fazer gelo em cima dele, ele vai ficar impossibilitado de se movimentar de forma adequada. Olha aí. Então, tudo tem uma coisa a ver. Se eu pegar uma raça, o Golden Retriever, que o pessoal tem, é um cão para buscar caça na água, para buscar pato na água. Ele tem entre os dedos uma membrana interdigital, como se fosse um pato, que é para ele remar mais rápido, com mais força quando ele está nadando. Olha aí, a raça do Snoopy, que é um Pug. O Pug é um cachorro criado para guardar templo na China. Então ele tem que ser pequeno e corajoso e silencioso. O Pug não é um cachorro que sai latindo à toa. Ele late como ele sente que tem um perigo, que tem um invasor. Então ele tem que ter um comportamento educado porque é um cão de palácio, né? Não é um cão, por exemplo, de fazenda que late bastante para espantar inimigos. Ele não, ele é específico. Era um cão que acompanhava a realeza. Entra nessa galera aí, entra o Shih Tzu, entra o Pequinês, que são cães de palácio. E o Lhasa Apso, só que o Lhasa Apso é do Tibete, não é da China. Fato, o Pug, ele era da realeza. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Dessa conformação da raça? Sim, vamos lembrar que a conformação dele original, ele não tinha tão extremado, né, o focinho. O que é extremado? É muito curto, é muito curto. Selecionaram a raça porque alguém algum dia achou que o focinho bem curtinho era mais bonito. E hoje a gente sabe, tenta mudar um pouco o padrão, porque apresenta, por conta dessa beleza de eu selecionar que o focinho tem que ser bem curtinho, eu tenho cães com bastante dificuldade respiratória. Acontece o mesmo no bulldog inglês, o mesmo no bulldog francês. Eles são braquicéfalos, que a cabecinha é mais não é longa, é mais redondinha, mais um pouco comprimida, assim, o focinho. Então, eu tenho cães com problema respiratório em relação a essa seleção. Originalmente, ele era parecido com o que ele é hoje, mas com um pouco mais de focinho, para que não tivesse essa dificuldade respiratória que eles têm. E você acha que é possível, no futuro, alterar isso para continuar tendo a raça padrão, mas com uma outra conformação, para ele dar uma melhor qualidade de vida nele? Você é a favor disso? Eu sou muito a favor disso, né? Tem raças que já foram mudadas, por exemplo, o Shar-Pei, que é aquele cachorro com um monte de prega, um monte de ruguinha, não achava lindo. Mas entre aquelas ruguinhas se desenvolvia fungo e eles apresentavam uma dermatite fúngica importante, muitos cães sofrendo muito. A criação começou a mudar na seleção, ao invés de cruzar os que tem muita ruguinha, começou a cruzar os que tem pouca, para ficar mais perto do que ele era originalmente. Então hoje o Shar-Pei de hoje tem menos ruga do que um Shar-Pei de 20 anos atrás. A seleção acontece através de cruzamento específico. Mas eu achei interessante. Digamos que fôssemos fazer essa alteração no Pug originalmente, para ele ter o focinho um pouquinho mais alongado. Como que seria isso? Seria com uma concordância do Kennel Club ou o criador pode fazer por conta própria? Existe a concordância do Kennel Club. Tem que ter a concordância. Ele muda o padrão. Com o tempo vai mudar o padrão. Aí, por exemplo, vai falar que o focinho tinha que ter 2 centímetros, 3. Lá agora pode ter 5. Então muda o padrão da raça em relação ao que vai ser criado. Então, se qualquer um quiser entrar no American Kennel Club, na Federação Sinológica Internacional, no Allianz, o Allianz tem bastante informação. Então você entra lá, o que meu cachorro tem que ter? O que a raça que eu escolhi deve ser? Como ela deve ser? Tem bastante termo técnico, mas não é difícil de entender. É uma coisa mais simplificada. Então, o porquê que a gente busca melhoras? Quando a gente vê que a moda, né? Como a moda de se vestir, também tem a moda do cachorro. Sim. Então, tem gente que quer o narizinho dele bem amassado porque acha bonito e não pensa na saúde. Mas é o Kennel Club que vai mudar
o que ele quer. Quando uma raça nova surge, como foi o Yakutian Laika, embora fosse uma raça muito antiga, criada por povos indígenas da Rússia, da região de Yakutian, que é um frio terrível, o cachorro tem um sobrepelo maravilhoso, a raça só foi ser reconhecida posteriormente, porque o Kennel Club queria que houvessem vários indivíduos com as mesmas características. Então, para ter uma raça, ele tem que ser vários indivíduos com a conformação específica do padrão. E dentro desse padrão, eu busco o quê? Eu busco a superioridade. Eu busco o cão que seja perfeito, dentro do que o padrão pede. O que for mais perfeito vai ser o campeão. E esse campeão, o que acontece? Eu tendo um campeão, além do orgulho de ter minha parede cheia de diplominha, cheia de troféu, além desse orgulho, se for um macho, por exemplo, pode ser vendido o espermatozoide dele porque ele é de ótima qualidade. Isso não vale para os cães, vale para os gatos, vale para o cavalo, bovino e é muito dinheiro. E para que esses cachorros sejam considerados de raça, eles têm um registro chamado pedigree. O pedigree conta, num papelzinho desse tamanho, quem foi a mãe, o pai, os avós e os bisavós do cão. Do gato tem até o tataravô. Tem uma geração a mais depois do bisavô. Porque é mais longo o pedigree deles. E quem inventou o pedigree foram os árabes com criação de cavalos. Eles queriam manter um padrão de saber quem era filho de quem. Acho que era mineiro, né? Você é filho de quem? Né? De quem? Você é filho de quem? Então, essa conformação de fazer um documento que tinha o registro de quem era pai e mãe daquele animal, começou com a criação de cavalo dos árabes. Eles são os pais do pedigree. Por exemplo, se eu quiser fazer, o Snoopy ele tem pedigree, mas se eu quiser fazer uma avaliação adicional na raça, eu tenho como levar o Snoopy até o Kennel Club, pedir uma avaliação, o alias, fazer uma avaliação e eles dão, além do pedigree, um relatório da raça, no caso, informando os pais, se conhece os pais, qual foi a conformação ali da... Sim, eles podem avaliar o animal e falar que ele tem qualidades, mas geralmente a gente faz isso com um cão que não tem pedigree, mas é um cão de raça, que às vezes a pessoa criou e não quis tirar o pedigree. No alias, os juízes são treinados para avaliar o cão e falar, ele merece o pedigree porque ele é puro, ele é da raça adequada, e fazer o registro inicial desse cão. Aí não tem pai e mãe para trás, mas tem ele e os descendentes dele vão ter ele no seu pedigree. Dá para fazer. Dá para fazer também a avaliação dele levando na exposição. As exposições avaliam o cão como ele é para a raça, com qualidades de beleza, de conformação, dentro do padrão que se espera da raça. Ah, legal. Vamos falar sobre isso. Vamos colocar o Snoopy na exposição. Pronto. Ele é bonito. Ele é muito lindinho. Muito obrigada, viu, Mônica? Foi um episódio sensacional e até a próxima. E esse foi mais um episódio sensacional do SnoopyCast, onde falamos sobre o que é avaliado em um cão de raça. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com todos os tutores. Até o próximo episódio.